Na história dos 70 anos do rádio no Brasil, hoje dedicamos um programa especial à Rádio Globo. E ninguém melhor do que Mário Luiz, que dirige a emissora há 29 anos, para falar do novo formato da Rádio Globo. O formato da Rádio Globo foi modificado mais ou menos em 1966. Então há uma coincidência da liderança da Rádio Globo com a entrada da TV Globo no ar. Nessa época, estava terminando o ciclo da Rádio Nacional. Quer dizer, a Rádio Nacional, que na época foi o autêntico broadcast no ar, né? Eu entrei um pouco antes no rádio, quer dizer, uns 8 anos, mais ou menos antes, uma coisa assim. E assisti o declínio da Rádio Nacional. Eu que antes de entrar em rádio era fã da Rádio Nacional, daqueles nomes todos, né? Aquele caixa maravilhoso da Rádio Nacional. Eu acho que a Rádio Nacional teve uma época de ouro e ela é que municiou toda a televisão brasileira de artistas para começar. Mário Luiz fala sobre os anos dourados da Rádio Nacional. Justifica a queda de audiência no rádio com a entrada da televisão e estabelece uma comparação entre o rádio brasileiro e o rádio americano. Aquela foi uma época de ouro. Naquele tempo, o rádio era também divertimento. Ou se ela estivesse, a Rádio Nacional, naquele momento em declínio, talvez pela própria entrada das televisões no ar e posteriormente a TV Globo. Então eu considero que aquela foi uma época de ouro da Rádio Nacional. A época de ouro do rádio continuou. O rádio teve um baque com a entrada da própria TV Globo, que junto com outras emissoras monopolizaram inclusive os artistas da Rádio Nacional, alguns deles até hoje trabalhando na Rede Globo Televisão. Então houve uma caída de audiência. Nesse ínterim, a Rádio Nacional perdeu a liderança para a Rádio Mairinque Veiga, que tinha uma programação bastante semelhante a comunicador de hoje, o disc-jockey de ontem, como eram chamados comunicadores. E a Rádio Mairinque Veiga, naquela altura liderando, tinha como seguidora mais 2 emissoras, que eram a Tupi e a Globo. E foi aí que nós, na direção de programação, começamos a trabalhar com os companheiros, um trabalho de equipe, e conseguimos obter a 3ª classificação. E a bem da verdade, embora estivéssemos próximos da Rádio Mairinque Veiga, nós só assumimos a liderança porque a Rádio Mairinque Veiga foi cassada, foi extinta, não é isso? Então nós assumimos nessa circunstância a liderança do rádio. Mas eu diria que a Rádio Globo, para atingir essa meta, ela vinha lá do 6º lugar, me entende? Para atingir o 3º e depois herdar a liderança, ela fez um trabalho. E alguns companheiros cabe aqui citar, como Rubens Amaral, Raul Brunini, o diretor-geral de então, Luiz Brunini, que era até acusado de americanófilo, de copiar o americano. E aí eu até faço um parênteses para dizer o seguinte: o rádio brasileiro sempre copiou o americano. A Rádio Nacional sempre copiou o rádio americano em tudo que ela fez. Nós sempre copiamos o rádio americano. E eu acho que dos nossos antepassados de rádio, eles tomaram uma medida absolutamente certa. Porque o rádio mais competitivo, mais da iniciativa privada, e o rádio mais veloz e correto sempre foi o rádio norte-americano. Nesse ponto, eu que algumas vezes fui contra tomadas de posições internacionais dos Estados Unidos, nas minhas preferências políticas, nisso eu sempre dei razão aos companheiros do passado, que fizeram um rádio brasileiro considerado um dos melhores do mundo hoje, embora não representado propriamente pela quantidade de rádios, mas pela qualidade de programação de algumas emissoras, principalmente do eixo Rio e São Paulo. E agora Mário Luiz vai nos contar como a Rádio Globo se preparou para assumir a liderança de audiência. Nós entendemos que o futuro do rádio começava ali a se delinear como do jornalismo. Mas como essa palavra jornalismo no rádio, no sentido de fazer uma programação inteira, não era bem aceita, que pensavam que a gente queria inventar naquele momento, nós então derivamos para a palavra serviço. Nós temos que praticar um rádio serviço. E Mário Luiz afirma que o rádio divertimento acabou e agora essa fase está na televisão.
E vocês vão ouvir o famoso prefixo do programa A Parada de Mário Luiz, quando ele atuava ainda no microfone da Rádio Globo. A era do rádio divertimento está acabando. O divertimento passou para a televisão, ou está passando para a televisão. Então a Rádio Globo se estruturou naquela época com comunicadores, contra a minha vontade, chamados de disc-jockeys. Domingo, preparada musical. Gente que é sucesso, o programa é genial. Domingo, fature uma bolada. Todo mundo na jogada. Mário Luiz, é uma parada. Eu, como um elemento que foi da latinha, quer dizer, do microfone, eu jamais me deixei chamar de disc-jockey. Eu sempre repugnei essa palavra, tanto quanto repugnei também a palavra animador de estúdio. Acho que as duas não queriam dizer aquilo que a gente queria dizer. Mário Luiz continua falando sobre a estrutura de programação da Rádio Globo. Fala também sobre a predominância do radiojornalismo e o radioserviço. Vocês terão também a oportunidade de ouvir os mais antigos prefixos de noticiários do rádio brasileiro, que ainda hoje continuam sendo apresentados. O Globo no Ar, seu redator-chefe, e Amarelinho, o volante de reportagens da Rádio Globo. Então a Rádio Globo se estruturou, começou a dar preferência ao jornalismo. O Globo no Ar. Sistema Globo de Rádio. Notícia. O seu redator-chefe. Criou um veio comunitário dentro do jornalismo. Alguns momentos nós chegamos a abominar o noticiário internacional em benefício do jornalismo comunitário. Eu acho que nasceu ali, com a Rádio Globo e com os companheiros de então, o rádio comunitário que é hoje tão praticado. Rádio Globo, Amarelinho comunicando. Mário Luiz fala sobre o recorde de liderança conseguido pela Rádio Globo. Liderança que se confunde com seus 29 anos à frente da direção da emissora. E nesses 70 anos do rádio no Brasil, a Rádio Globo comemora 28 anos de liderança ininterrupta. Atestando essa liderança de audiência, vamos apresentar as vinhetas que anunciam a liderança de toda a programação do sistema Globo de Rádio. Nós temos mais ou menos 29 anos na direção de programação, talvez um pouquinho mais, e a Rádio Globo tem 28 anos de liderança. Quer dizer, a nossa tomada de um ano e pouco, que levou a Rádio Globo à liderança, contou evidentemente com o fechamento da Rádio Marinque Veiga na época, né? Mas eu tenho dito sempre para os companheiros que importante não é ser líder, importante é conservar a liderança, que é muito mais difícil. Líder de audiência. Este foi o Show da Madrugada, com Washington Rodrigues e Hilton Mabirian. Líder de audiência. Esta foi a Parada Popular do Silvio Samper. Líder de audiência. Este foi o show do Antônio Carlos. Líder de audiência. Esse foi Francisco Barbosa e o seu show da manhã. Líder de audiência. Este foi Haroldo de Andrade, seu programa. Comunicação de Afonso Soares em Alerta Geral. Líder de audiência. Este foi o show do Luiz de França. Líder de audiência. Este foi o Rio Total.
A Tarde é Nossa, com Edmo Zarife. Líder de audiência. Este foi Antônio Luiz e o Show da Noite. Para um Brasil de audiência, o Sistema Globo de Rádio transmitiu mais uma grande jornada esportiva. Sai da frente, futebol é com a gente. José Carlos Araújo. Rádio Globo. E agora Mário Luiz nos fala da segmentação do rádio. Fala das rádios Globo, Mundial, Globo FM, Rádio 98 e Rádio CBN. Tomando, por exemplo, o Rio de Janeiro, que exporta todo o know-how para os estados, nós temos aqui, veja só o encaminhamento que nós demos, né? Nós tínhamos primeiro a Rádio Globo, trabalhamos só na Rádio Globo. CYJ 450. Depois fomos fazer a Rádio Mundial, quando nós descobrimos uma faixa jovem de mercado. E fez, naquela época, a primeira rádio autenticamente jovem no Brasil. Houve alguns ensaios em São Paulo, mas 100% jovem me parece que foi realmente a Rádio Mundial, não é? Mundial. Mundial Jovem. Mais na frente, nós começamos a perceber que nós estávamos certos, segmentamos a Rádio Mundial, ela não afetava a Rádio Globo e vice-versa. A Rádio Globo foi, é e continuará sendo uma emissora de massa, né? Nessa perseguição, me entende? A gente é envolvido e às vezes derrubado por um problema de verbas, me entende? De investimentos, etc. e tal. A Mundial foi feita no bom, bonito e barato. Teve muito mais talento de companheiros do que dinheiro. Ela foi feita na base do bom, bonito e barato. Ela, em determinado momento, até nos surpreendeu o resultado, né? Agora, depois disso, e hoje no Sistema Globo de Rádio, nós temos ainda a Rádio Mundial, entende? Que sofreu algumas alterações mais para a Zona Norte, por causa da competência e da influência do FM. Já se diz que ela é a mãe do FM, que muitas rádios de FM ainda não conseguiram fazer aquilo que nós fizemos na Mundial. Eu até não concordo muito com isso, mas acho lisonjeiro dizer isso para a Rádio Mundial. Temos aqui no Rio um formato que é absolutamente segmentado, que é a Globo FM, né? Buscando um socioeconômico mais elevado. Globo FM 92,5. E agora temos a CBN, que é um tipo de rádio que a gente sempre quis fazer. Nós sempre sentimos inveja dos norte-americanos fazendo uma rádio tipo All News. E agora, finalmente, depois de muita luta, nós conseguimos mudar o nome da Rádio São Paulo Excelsior, mudar o nome da Eldorado do Rio, criar um nome único, CBN, fazer um intercâmbio Rio-São Paulo, que são as duas praças mais importantes do país, com o apoio indispensável de Brasília, e estamos caminhando nesse outro segmento. CBN, a notícia em dimensão maior. Acho que a 98 é outro segmento, né? É o que o americano chama de top 4, me entende? A gente aqui chama de top 80. Tem uma variação, né? A gente não pode copiar tudo que o americano faz, você tem que fazer uma adaptação, né? E Mário Luiz nos conta agora a história da famosíssima vinheta cantada da Rádio Globo. A vinheta da Rádio Globo, a Rádio Globo surgiu por acaso. Nós tínhamos um profissional que trabalhava com a gente e ele foi trabalhar na concorrente. E ele apanhou uma música chamada Estela, do cantor Fábio, e começou a tocar a música na rádio que ele estava trabalhando. Até posso dizer o nome, a Rádio Tupi. O companheiro era Luiz Carvalho, que foi um grande nome do rádio. E ele aproveitou, por estar tocando aquela música muito bonita em primeira mão, ele aproveitava para jogar umas piadinhas. Só eu que tenho, mas ninguém tem. Eles não têm, eu tenho, né? Uma alusão a nós da Rádio Globo, né?
E ele aumentou muito mais ainda esse jogo de palavras quando soube que nós não gostamos. Reclamamos com o cantor. E a seguinte, nós interpretamos o seguinte: vamos chamar o Flávio, vamos fazer alguma coisa com ele. E fizemos de improviso a vinheta Rádio Globo, aproveitando um trecho da música, e ele dizendo Rádio Globo com eco. Em verdade era Estela, Estela, Rádio Globo. Rádio Globo. Quando nós fizemos essa vinheta, nós colocamos no ar. Nós jamais poderíamos imaginar que ela alcançasse tanto sucesso, que fosse tanto o impacto dessa vinheta. Foi tão grande que o Luiz de Carvalho continuou tocando a música, continuou jogando piadinha e passou a fazer propaganda da gente. Essa foi a nossa vingança. Rádio Globo. Mário Luiz nos conta a história da famosa Vinheta Brasil. Ele nos diz como foi criada e o ano em que ela foi feita. Brasil! A Vinheta Brasil foi feita já em 1970. Foi quando o Brasil foi tricampeão mundial de futebol, né? Essa vinheta foi feita pelo Edmo Zarif. Nós tínhamos uma vinheta que falava Brasil. Depois lembramos que nós podíamos esticar isso a exemplo do Rádio Globo. Então nós fizemos algumas tentativas até que acertamos. Brasil! E fizemos essa vinheta que foi feita por um operador magnífico, que não trabalha mais com a gente, que é o Formiga, me entende? Ele contribuiu imensamente para o nosso jogo de vinhetas. Mário Luiz continua falando da programação sonora da Rádio Globo e da busca da perfeição da criação e produção de vinhetas na fase americana e brasileira. Nós gravamos vinhetas aqui. No começo nós gravávamos vinheta com os Fíveres, Miguel Plospik e companhia, né? Eles vinham aqui no estúdio. Eu cheguei a gravar vinhetas aqui, dirigi vinheta que tinha os Fíveres, os Golden Boys, me entende? E o Trio Esperança. E eu gravei vinhetas aqui no estúdio, que tinha, por exemplo, o Trio Esperança, tinha a Sandra Sá, a Jane do Bock, me entende? E a Rosana, que as três foram coristas, me entende? Várias vinhetas nós gravamos aqui assim. Mas depois a gente fica sempre querendo pular mais alto, né? E um dia eu gravei pela primeira vez junto com o Guilherme de Souza. Eu gravei em Dallas, no Texas. Nós fizemos um acordo com a James Production e gravamos com ele 18 vinhetas. Eu estava presente gravando as vinhetas. Nós quisemos, na época, fazer uma versão aperfeiçoada do Rádio Globo, me entende? Com aquele talento do americano para fazer vinheta. Mas não conseguimos. Não conseguimos. Conseguimos para Mundial magníficas vinhetas, porque é muito fácil você colocar a pronúncia mundial em português traduzida para o americano. Ele vai dizer mundial certinho. Mas Globo é difícil. Fizemos maravilhosas vinhetas, mas quando chegamos no Brasil, nós tivemos que reforçar as vinhetas com vozes brasileiras para tirar o Globo, daquele Globo americano, né, que não correspondia à realidade. Globo Brasil. Rádio Globo, sempre ao seu lado. Globo, sucesso. Rádio Globo. De todos os gravadores de vinhetas que nós tivemos trabalhando com a gente, o que mais se aproximou do americano, não esqueço agora o nome dele, um músico famoso, entende? Eu vou lembrar depois e fazer justiça a ele. Ele realmente fez essa que está no ar aí, 1220. 1220, Globo 1220. Rádio Globo. Essa foi feita por ele, por exemplo, e outras. Mas no caso da Rádio Globo especificamente, nós alcançamos um grau de peso de vinheta, nós chamamos de peso, né? Um grau tão grande
que nós não conseguimos mais fazer no Brasil. E há muito tempo que a gente não faz nos Estados Unidos. Só que a última vez que a gente fez nos Estados Unidos, nós conseguimos, do americano, trazer 38 bases. Entende? Dessas 38 bases, nasceram cerca de 70 vinhetas com as vozes do Brasil. ZYJ 458 Rádio Globo. Bom dia da Rádio Globo, boa tarde da Rádio Globo, boa noite da Rádio Globo. Tá na Globo, tá legal. Agito geral. Rádio Globo. Rádio Globo. Globo Futebol. Rádio Globo, sempre ao seu lado. Fique na nossa, fique na Globo. Rádio Globo. A Globo é fera, a Globo é fera, a Globo é fera e tá com a galera. A Globo é fera, a Globo é fera, a Globo é fera e tá com a galera. Rádio Globo! O único mérito da equipe da Globo é que eles escondem determinadas vinhetas, fazem um revezamento. Então, a vinheta... e como a quantidade de vinhetas é muito grande e existe muito talento por parte dos operadores no encaixe das vinhetas, as vinhetas não cansam nunca, estão aí até hoje. Noutras rádios nós não tivemos estoques menores, aí nós tivemos que renovar, exemplo disso, a 98. E Mário Luiz nos conta como foi chamado para estruturar a programação da Rádio Globo. Por mais que pareça incrível, essa ainda era uma época bastante romântica, né, do rádio, isso mais ou menos há 29 anos, 29 anos e meio mais ou menos, né? Eu me vi como comunicador, eu tinha fama de organizado. Imagine você que quando a rádio queria saber quais as músicas que mais venderam no ano, no mês, o diretor de programação perguntava para mim, entende? E eu informava para ele, quer dizer, eu tinha minha pastinha toda organizada. Então, quando eu fui chamado para a programação e fui chamado provisório, entende? Eu fui chamado como um elemento que gosta de organizar as coisas, né? Então, eu comecei a organizar a cozinha do departamento, né? Arquivar o noticiário do jornalismo. Agora, imagine que dificuldade. Eu fui colocado numa mesa e diante de mim tinha um contra-regra, né? Que fazia a contra-regra de toda a rádio, ouvindo numa mesa em frente à minha, e analfabeto de pai e mãe. Foi assim que eu comecei. Quer dizer, imagine você quantas pedras eu tive que mover, que é para começar a fazer uma pequena estrutura na época, né? Que depois foi se alongando, até a gente chegar ao estágio de hoje, né? O programa do Haroldo de Andrade tem 6 produtores para fazer um programa de 3 horas, né? Não é muito, nem pouco. É o que precisa o programa para ser extremamente bem preparado. Ele vem com muita emoção, dando amor pra dar comunicação. Show de serviço, informação, pra alegrar o seu dia. Haroldo bate um papo com você, vamos participar, vamos debater. Ele luta junto com você pra fazer o mundo melhor. Haroldo de Andrade, Haroldo de Andrade, um programa feito pra você. Está entrando no ar, Haroldo de Andrade, está entrando no ar, Haroldo de Andrade. Mário Luiz vai falar sobre a programação inicial da Rádio Globo e como ele trouxe os novos apresentadores para a emissora. Antes da liderança, só tinha um programa de manhã, que era do Luiz Carvalho, de 9 às 10 da manhã. Era patrocinado pela Bayer, né? Aí eu fui colocado à tarde, na programação da tarde.
E quando nós assumimos, o Luiz Carvalho já estava fazendo 3 horas, mas não tinha base antes, né? Eu fazia um programa de tarde, passavam 3 horas, de meio-dia às 3, aí entrava eu fazendo um programa de tarde. A primeira providência que nós tomamos foi começar a dar começo, meio e fim à programação. Foi nessa época que nós trouxemos o Haroldo de Andrade, que primitivamente fazia um horário de 5 às 7 da manhã. Depois entrou um outro apresentador de 7 às 9, o Luiz Carvalho de 9 às 12. Depois entrou na Rádio Globo um programa policial que era feito com Samuel Correia, de meio-dia a 1. Depois fizemos um programa de 1 às 3, aí eu entrava de 3 às 5, né? Mais na frente eu saí, entrou outro companheiro, eu fui fazer de 5 às 6, né? E foi assim, ainda fazendo um rádio popularesco, que mais na frente a gente modificou para melhor. Alguns companheiros saíram, né? Alguns ficaram. Nós tivemos memoráveis companheiros no microfone, como, eu vou citar apenas 2 que ganharam mais nome. Foi o Paulo Moreno, que fez o horário de 7 às 9 da manhã, e o Valdir Vieira, que hoje é uma saudade da rádio inteira, pelo talento que ele tinha e pela figura humana que ele era. A rádio no Brasil tem 70 anos. A Rádio Globo lidera a audiência desse mesmo rádio há 28 anos. Nesse retrospecto dos 70 anos de rádio no Brasil, o Sistema Globo de Rádio ocupa várias posições da comunicação dos dias atuais. Rádio Globo, a primeira emissora a se adaptar à chegada da televisão. Rádio Mundial, a primeira emissora a falar para o público jovem. E agora, a mais nova conquista do rádio, a CBN, Central Brasileira de Notícias, uma emissora especializada em notícia e reportagem. Nesses 70 anos do rádio, a frequência modulada teve destaque através das rádios Globo 98 e do mais novo lançamento, esse em São Paulo, a Rádio X. A história do rádio não termina aqui. Aliás, ela nunca irá terminar, porque as novas conquistas serão sempre acompanhadas por este veículo que apareceu para enfrentar e percorrer os séculos que ainda estão para chegar. Ari Viseu para o plantão CBN.